Então, no nosso vídeo, a gente vai responder uma pergunta, na verdade uma sugestão, da Cláudia Huertas. A Cláudia, uma ex-aluna e colega já há algum tempo, né, Cláudia? Em que ela pede para que a gente trate do tema da finitude. E para falar da finitude, eu vou chamar o Heidegger para nos ajudar a nos aprofundar sobre esse tema, que eu acho que é interessante o modo como ele pensa a finitude. O Heidegger diz que faz parte do nosso ser aí, ou seja, faz parte da nossa existência, a finitude. Então, como a gente falou já num outro vídeo, nós somos lançados no mundo, a gente não escolhe em que família, em que país, e nos é dada a vida e a finitude. Então, nós nascemos com a possibilidade de ser e com a possibilidade de não mais ser. O fim do ser aí é a morte. E a gente não tem controle sobre isso. A gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente não sabe em que momento, em que circunstância, como será a nossa morte. E apesar da condição de finitude nos ser dada junto com a vida, durante todo o tempo a gente tenta se esquecer dela, não é? A gente tenta imaginar que vai morrer bem velhinho, que nada vai acontecer durante esse período em que a gente é jovem, e a gente não pensa então nem na nossa própria morte, nem na morte das pessoas que a gente gosta. A gente faz isso porque pensar na finitude significa pensar em perdas, e pensar em perdas significa pensar em dor, pensar em sofrimento. E a gente tem medo disso. O sofrimento, ele dá muito medo. Agora, olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que a gente quer evitar o pensar sobre a finitude, porque isso remete a sofrer, a sofrimento, né? E isso dá muito medo. A perspectiva da morte, ela pode nos colocar radicalmente em frente ao nosso ser, à nossa existência. A gente pode, a partir da perspectiva da morte, questionar o sentido da nossa vida, o sentido das nossas escolhas, o quanto nós estamos exercendo a liberdade que também nos é dada diante do que nos aparece, né? Não é que a gente seja totalmente livre, mas liberdade frente às circunstâncias que nos aparecem. Então, a perspectiva da finitude da morte, ela pode também provocar uma reflexão sobre o sentido da nossa vida. A iminência da morte, ela pode fazer então com que a gente tome consciência de toda a nossa existência, do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. É interessante isso, não é? E ao mesmo tempo é muito bonito, porque ao mesmo tempo em que a gente sabe que vai ter um fim, o saber que vai ter um fim pode nos proporcionar mergulhar profundamente no que nós estamos sendo, no que nós estamos escolhendo, no que nós estamos vivendo. Eu estou dizendo então que a morte, ao mesmo tempo que nos limita, que tira a nossa potência e que define então um fim, né, pra gente, ela nos potencializa, porque ela faz com que a gente possa pensar sobre a nossa liberdade, pensar sobre o nosso sentido. E ao mesmo tempo, ela nos torna únicos. Por quê? Porque a gente pode, a partir dela, nos apropriar da nossa existência e viver, então, a nossa vida como únicos, né? Como indivíduos únicos. Ela nos dá contorno, pode nos dar contorno à vida. Ao mesmo tempo que a vivência da morte também é única. Cada um vai viver a sua morte. Cada um vai se defrontar com a sua morte. Então, ela nos torna únicos, seja na vida ou seja na experiência da finitude. É essa perspectiva do sentido, da apropriação e do sentido que nos permite tomar a vida e a morte como um gesto próprio, então. Um ex-professor, João Augusto Pompeia, fenomenólogo, ele diz assim, acho bem interessante o que ele diz e bonito, olha só. Quando o sentido da vida se manifesta em plenitude, o homem pode ter a sua morte propriamente sua e fazer dela o fim de sua vida. Queria ler também um trechinho de um livro do Sartre, que eu acho que faz bastante sentido dentro do que a gente está falando aqui. Esse livro se chama O Muro e ele se passa na época da Guerra Civil Espanhola, e que havia 2 prisioneiros, né, que estavam presos e que iriam ser mortos no dia seguinte. E um dos prisioneiros, chamado Pablo Ibieda, ele tem, nessa última noite de vida, uma reflexão sobre a vida dele.
E aí tem um trechinho do livro que eu acho bem interessante e bonito, em que ele diz assim: no estado em que me achava, se viessem me avisar que eu poderia voltar tranquilamente para casa, que a minha vida estava salva, ficaria indiferente. Algumas horas ou alguns anos de espera dá na mesma, quando se perdeu a ilusão de ser eterno. Então ele está dizendo, e isso que é interessante para nós, que uma vez você tocado pela finitude, uma vez você tocado pela morte, a sua vida passa a ter um outro sentido. Ela nunca mais é a mesma. E a vida, então, é um convite para a gente viver essa contradição e essa dualidade do estar presente, né, do ter muitas possibilidades, possibilidades de vínculo, possibilidades de construção de algo que faça sentido, de viver missões, possibilidades de apropriação, de novas escolhas, uma certa liberdade aí para se construir, para se escolher, ao mesmo tempo que nós temos essa condição de finitude. A vida, ela é essa dualidade. E o que o Heidegger fala, que eu acho também bastante importante, é que o viver autêntico significa se deixar tocar pela morte, se deixar tocar pela finitude, não esquecer dela. E o que a gente está dizendo aqui é que é isso, o saber sobre a finitude, que pode dar mais sentido para a vida. Tem um filme também que eu queria falar para vocês que é bem bonito e bem interessante, que se chama A Terra das Sombras. É um filme antigo, do Anthony Hopkins. Assistam, vale a pena. O Anthony Hopkins ele é um professor de Oxford e ele conhece uma fã que vai visitá-lo, uma escritora, e ele não queria se apaixonar, mas ele termina se apaixonando por ela. E quando eles começam a viver o relacionamento deles, eles descobrem que ela tem uma doença gravíssima e que ela vai morrer. E aí eles fazem um trato de tentarem viver intensamente a vida até quando ela estiver ali, até enquanto essa pessoa que ele se apaixonou estiver presente, estiver viva. E esse é o nosso trato com a vida. Acho que esse filme é bonito porque ele representa um pouco o nosso trato com a vida, que é poder vivê-la de uma forma apropriada, de uma forma que nos faça sentido, enquanto nós estamos aqui. Cláudia, super obrigada pela pergunta e eu continuo esperando perguntas de vocês, sugestões de temas para a gente construir junto esse canal. Até o próximo vídeo.